Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Assim diz a palavra: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele, de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Graças a Deus por sua palavra. O tema designado para esta manhã é: no amor do Pai, vamos viver a missão todos os dias. Tem uma missão a ser completada. E nós fomos chamados para completar essa missão. Você, eu e essa igreja que está aqui há 94 anos, meus irmãos. Já é um tempo considerável. Mas é pela misericórdia de Deus que essa igreja está afincada neste lugar, para que ela seja a luz neste lugar, a luz do mundo. O apóstolo Paulo, ele esteve ali naquela cidade chamada Filipos, e ali ele passou na segunda viagem missionária. Naquela ocasião, houve a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura, está narrada ali em Atos 16. Também teve a libertação da jovem possessa, ali também em Atos 16. E também, Deus usando a vida do apóstolo, houve a conversão do carcereiro, também em Atos 16. E Deus usou aquele homem cujo planejamento na mente dele era ir para o Oriente, mas Deus o conduziu à Europa, ao Ocidente. Paulo escreve essa igreja, a igreja ali em Filipos, para agradecer pela generosidade daquela igreja. Note que as cartas, elas têm um conteúdo rico, mas elas externam os motivos pelos quais elas foram escritas. E só para que os irmãos reavivem a memória, fazendo um preâmbulo aqui, a carta ali elaborada por João, a primeira carta, diz que a carta tem 3 propósitos. O primeiro propósito é que a alegria daqueles que haviam de ler tenham alegria completa. E essa também é o desejo de Deus, ou este é o desejo de Deus para a tua vida e para a minha vida, que a nossa alegria seja completa. Diz ali no capítulo 1, mas ali no capítulo 2, logo no versículo 1, também diz que a carta foi escrita para que não pequeis. Se pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo. A carta foi, portanto, escrita para nós vivermos em santidade, meus irmãos. Mas aquela carta ali, a primeira carta de João, ela tem um terceiro propósito, que é que seus leitores creiam que Jesus Cristo é o Senhor. E crendo, apresentem as petições
e as petições serão ouvidas e atendidas segundo a vontade de Deus. Esse é um exemplo de uma misericórdia grandiosa de Deus para com aquele povo e para conosco. Pois bem, então Paulo estava escrevendo para agradecer a generosidade dos filipenses e também para alertar aquela igreja acerca de dois perigos. Perigos internos, narrados ali em Filipenses 2:3, presunção, também a vaidade, o egoísmo, lá no capítulo 4, partidarismo e vanglória, no capítulo 2. De modo que ali também existia contenda, desacordos. A igreja não estava caminhando em sua totalidade em comunhão. Havia desunião. E aí devemos ter cuidado em nossos dias. Porque onde há contenda, meus irmãos, onde há falta de perdão, há idolatria. E nós sabemos que adoramos um Deus que não divide sua glória. Mas também, além dos perigos internos, existiam perigos internos, ou externos, melhor dizendo, como heresias doutrinárias, narradas ali no capítulo 3, e também os perigos dos falsos mestres. Aquela igreja estava também diante de adversários, como vamos ver, ou como já lemos aqui no capítulo 1, versículo 28. Paulo caracteriza esses adversários como inimigos da cruz. Aqueles que creem em Cristo são amigos da cruz. Isso é uma metáfora para dizer que somos discípulos e seguidores de Cristo, e graças a Deus por isso. Mas essa carta também tem uma característica marcante. Paulo repete por 16 vezes a expressão alegria, regozijai-vos e gozo. E se os irmãos forem ler com paciência, vão verificar que Paulo, ele usa esses termos como alguém que está sentindo, está experimentando a alegria do Senhor em sua vida. Então, queridos, essa alegria, ela transcende, ela ultrapassa as circunstâncias. Inclusive, Paulo estava saudoso, Paulo estava com saudade, mas o que prevalecia na sua vida era a alegria no Senhor. Não era qualquer alegria, é a alegria, o regozijo no Senhor. Aliás, o profeta Abacuque vai enfatizar isso ali no capítulo 3 do seu livro, quando diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, o gado ou as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ele diz mais: o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés andar como os da corça. O andar da corça é um andar firme. E olhando esse escrito, que soa como um salmo, com um valor poético muito grande, mas cheio de verdade, nós vemos que a alegria daquele escritor, daquele homem, era o Senhor e estava no Senhor, semelhantemente a Paulo. E nós devemos, meus irmãos, também estar cheios dessa alegria.
Sabe por quê? O próprio Paulo, ele nos traz essa mensagem nesta carta. Porque a obra de Cristo por nós é que nos traz redenção. Como diz Paulo ali no capítulo 1, versículo 6. E também por causa do plano de Deus para nós, que há de completar aquilo que Ele já preparou em nossas vidas. Mas também, independente das pessoas, das circunstâncias, das coisas materiais, da própria saudade, Paulo tinha Cristo como centro, por isso que ele estava preso, mas alegre. Ele estava ali, contentado no Senhor. E Filipenses 3:1 diz: a alegria de Paulo está no Senhor. E graças a Deus por isso, meus irmãos. É o Senhor que fez isso na vida de Paulo e faz isso em nossas vidas. Eu não sei qual é seu estado, se você está alegre, se você está triste, mas a palavra de Deus diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele não estava somente experimentando a alegria, ele estava exortando aquela igreja a também se alegrar no Senhor. E essa palavra nos traz essa alegria no dia de hoje. Mas no amor do Pai, vamos viver a missão todos os dias. Primeiro, vivendo como cidadãos do céu, que é o que indica essa palavra usada aqui no versículo 27, capítulo 1, vivei. Essa palavra vivei, ela indica viver como um cidadão do céu. Naquela época, ser um cidadão romano era algo muito representativo, era algo muito forte naquela sociedade. Mas Paulo estava ali fazendo um chamamento superior a ser um cidadão daquele tempo, daquele mundo, daquele império romano que estava ali dominando toda aquela região, inclusive aquela localidade chamada Filipos. Pois bem, então o chamado para aquele povo é para que o povo vivesse, aquela igreja vivesse acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, esse também é o nosso chamado para nós hoje. Nós somos chamados como cidadãos do céu para vivermos dignamente, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. E esse viver, ele é desapegado às coisas terrenas. O que é que tem lhe prendido a este mundo, meu irmão, minha irmã? Qual tem sido o seu foco? Nós não somos desse mundo. A palavra de Deus diz que somos peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem, meus irmãos. Logo, logo seremos chamados. Eu não sei se daqui a alguns minutos, amanhã ou depois da manhã, isso no momento não nos cabe. O que nos cabe é viver de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11, vai enfatizar justamente isso. Quando diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Cuidemos, meus irmãos, porque as paixões carnais, as paixões desse mundo, o apego às coisas desse mundo, fazem muito mal à vida do cristão. E também guerreia contra a nossa alma. Inclusive o próprio Paulo, ele nos diz ali na carta aos Romanos, que nós não devemos tomar forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu queria lembrar aos irmãos, nesse primeiro tópico, que o ser antecede o viver. Se somos chamados para viver por meio desta carta, e é isso que Paulo diz àquela igreja, nós também devemos cuidar do nosso ser, porque o pensar antecede o viver. Tudo aquilo que prevalece na mente determina as ações, as nossas ações. Então, nossa mente deve estar protegida. Mas como protegê-la? E eu achei marcante um comentário que dá conta que os estoicos, que eram a corrente filosófica da Grécia Antiga, eles se sentiam suficientes porque eles se locupletavam com as coisas materiais, meus irmãos. Imaginem só. Mas nossa sociedade de hoje não é muito diferente disso. Ali também existia os judaizantes que se apegavam à lei e eram inimigos da cruz. Devemos ter muito cuidado com nossa mente. E a forma de proteger a nossa mente é por meio da palavra. E essa palavra que eu vou lhes dizer agora, que é bíblica, ela tem tocado meu coração. Eu não digo incomodado, porque Deus não nos incomoda, Ele nos ama. E toca o nosso coração para mudar nossa conduta, nossa forma de viver, nossa forma de pensar. E a palavra é: e por desprezarem o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, maldade, avareza, cheio de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quanto mais o ser humano despreza a palavra de Deus, ele experimenta o desamor. Ele experimenta a sua própria consciência e a consequência é viver uma vida de pecado. Mas nós, cristãos, devemos estar considerando, meditando na palavra de Deus, para que possamos, e aí sim, viver uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Filipenses 3, a partir do versículo 8, também nos diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo era um perseguidor dos cristãos. E certa vez, quando estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra aguilhões. Dura coisa é se opor a Jesus Cristo. Paulo pergunta: quem és tu, Senhor?
eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que encontro lindo, que encontro maravilhoso. E assim Paulo entendeu o que era a verdade e passou a desprezar aquilo que realmente não tinha valor e passou a valorizar aquilo que realmente era precioso em sua vida. A vida de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. E é o próprio Paulo que vai dizer que ele rejeitava aquelas coisas que outrora estavam em sua vida, em sua mente, em sua prática. E agora ele considerava a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Essa palavra deve tocar nossos corações, meus irmãos. A palavra de Jesus Cristo é sublime. Quando o ser humano ele não considera essa palavra, a vida dele é um viver desastroso. É um viver distante do Senhor. Precisamos considerar a palavra de Cristo e sua sublimidade, seu conhecimento. Mas na segunda carta do próprio Paulo à igreja ali em Corinto, capítulo 10, a partir do versículo 3 diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nossa luta, meus irmãos, não é com nossa força. E ele vai dizer: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Muitas fortalezas se levantam contra o cristão. Não sei se tem se levantado contra você, não sei qual é a área, mas enfim. Há como demover essas fortalezas, porque o Senhor é que nos sustenta e Ele é a nossa provisão. E o versículo 5 diz: derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Esse é o segredo, é levar nossa mente cativa à obediência a Cristo. Nossa mente, portanto, deve estar preparada para viver de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. Devemos, com isso, fugir das contendas, meus irmãos. Fugir dos falatórios desnecessários, das murmurações. Devemos viver uma vida de amor, viver uma vida para o louvor da glória de Deus. Paulo, constantemente nessa carta, ele nos ensina, assim como ensinou aquela igreja. E essa vida com a qual o Senhor quer que vivamos, que nós vivamos conforme, por exemplo, o capítulo 4, versículo 8, quando diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Essa é a diferença. Nossa mente vai ser purificada pela palavra, pela preciosa palavra de Deus, pela sublime palavra de Deus. E assim, nossas ações, elas vão servir para a glória do Senhor. Porque na nossa mente a pureza, a amabilidade, a verdade, a boa fama e a tudo que é amável vindo do Senhor. O mundo, meus irmãos, não vive assim. Nós estamos na contramão do mundo, nós sabemos disso. E devemos ter muito cuidado. Eu compartilhava com os irmãos no nosso encontro ontem à noite, no pequeno grupo, que as riquezas, os deleites e os cuidados da vida sufocaram a palavra, conforme ali a parábola do semeador. Note bem,
O que é que sufoca a palavra? O que impede a palavra de florescer no coração humano? É também os deleites, cuidados e riquezas desta vida. Mas em segundo lugar, no amor do Pai, vamos viver a missão, vivendo firmes em unidade, como diz a palavra, que estais firmes em um só espírito, como uma só alma. Essa é a palavra de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. E quando eu estava refletindo sobre essa palavra, sobre essa mensagem, me veio à mente o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 5, no versículo 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós servimos a um Deus que é reconciliador. Não podemos ser destruidores de relacionamentos, meus irmãos. Pelo contrário, nós temos que ser pacificadores. E assim devemos ter cuidado como vivemos neste mundo, como vivemos na igreja. Cuidado com falar, cuidado no se relacionar com o irmão, com a irmã. Deus é um Deus que quer que vivamos em harmonia. Deus não se agrada de contendas. Pelo contrário, Provérbios 6, a partir do versículo 16, diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Cuidemos, meus irmãos, porque nós devemos viver no amor de Cristo e devemos assim seguir, porque o Senhor nos amou primeiro, inclusive. Essa deve ser a nossa forma de viver, uma forma que busca sermos pacificadores, porque nossa suficiência está no Senhor, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Nós, como cristãos, como igreja, nós frutificamos porque a graça nos alcançou. Entendemos isso claramente e devemos entender e considerar. Porque do contrário, termina o ser humano, aqueles que seguem o Senhor, se esquecendo. E nós temos, de repente, facilidade para esquecer das coisas. Eu lia do pastor Hernandes Dias Lopes, que um missionário, e eu compartilhei isso também à noite com os irmãos no dia de ontem, um missionário, ele estava ministrando a palavra ali num país da África chamado Gana. E ao encerrar essa ministração, uma senhora tomou seu destino para a sua aldeia. E a distância desse local de ministração até a sua aldeia eram 3 dias andando. Imaginem só, meus irmãos. 3 dias andando. Só que quando ela chegou na aldeia, ela esqueceu do versículo. E ela voltou ao missionário, dizendo que tinha esquecido o versículo estudado. E o missionário disse: mas por que você retornou? E ela respondeu: é que a palavra não pode se perder pelo caminho. Quando a palavra se perde pelo caminho, meus irmãos, a unidade é quebrada. O amor, ele é esfacelado. Quando a palavra está viva na minha, na tua mente. Viva. Quando essa palavra está viva, nós vivemos para a glória de Deus, segundo o que está na Bíblia. Amém? Então devemos considerar também, e por último, que no amor do Pai, vamos viver a missão todos os dias, com coragem, e devemos fazer assim, e fé. A palavra diz ali,
na carta aos Filipenses, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então, meus irmãos, nós, como Igreja de Cristo, não podemos nos intimidar. Pelo contrário, nossa coragem vem do Senhor. Devemos viver em nome do Senhor. O próprio Paulo diz que está contente, que sabe viver contente, porque ele está no Senhor. Por isso que ele sabe ser humilhado, ele sabe viver em escassez, ele sabe viver em abundância, porque o contentamento de Paulo estava no Senhor. Mas algo também é precioso ali na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, que eu quero deixar para os irmãos meditarem. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, queridos, nós que conhecemos a palavra devemos prosseguir, crendo que o Senhor tem cuidado de nós, crendo que o Senhor tem nos aberto, inclusive, oportunidades para pregarmos a palavra, e assim devemos fazer, pregar a palavra de paz, de amor, de redenção em Cristo Jesus. Qual tem sido a sua forma de viver? No nosso mundo tem muitas possibilidades de contendas, de murmurações. Será que estamos vivendo em conformidade com os ensinamentos da Bíblia? Você tem vivido como um cidadão do céu ou simplesmente como um cidadão da terra? Para completar a missão todos os dias, precisamos viver como cidadão do céu. E viver como um cidadão do céu está bem expresso aqui. Devemos viver por modo digno do Evangelho de Cristo, meus irmãos. Essa carta também deve nos encher de alegria, deve renovar o meu ânimo, o teu ânimo, deve trabalhar na nossa mente, para que possamos ter uma outra visão das coisas, uma visão do próprio Deus diferente. O viver do Paulo, ou o viver de Paulo, ele vai dizer como era ali no capítulo 1, do versículo 21 dessa mesma carta. Porquanto viver é Cristo e morrer é lucro. Veja a consciência que ele tinha. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha também uma outra perspectiva. Paulo também menciona a segunda vinda de Jesus Cristo. O desejo de Paulo era ser encontrado, em outras palavras, no centro da vontade de Deus. Qual tem sido a sua vontade, meu irmão, minha irmã? Nós devemos também pensar nisso. Mas as palavras finais desse trecho, dessa perícope, no capítulo 1, a partir do versículo 29, também diz, para encerrar: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo foi chamado para ir a Filipos, e ganhou uma série de açoites ali, quando ele começou a organizar a igreja. Se abriu uma porta, que maravilha, mas aquela porta implicava também em açoites. Quem de nós está apto ou preparado para ser açoitado por Cristo, ou até mesmo para morrer por Cristo?
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida digna do seu Evangelho.